A todos que participam deste Congresso Eucarístico da Diocese do Rio Grande, saúde e paz. Com satisfação, participo dos eventos que preparam o grande Jubileu de Ouro da querida Diocese do Rio Grande. Minha gratidão pelo convite recebido de Dom Ricardo para estar nesse dia com vocês, participando de uma reflexão que é muito importante. A relação entre Eucaristia e catequese. Eucaristia e iniciação à vida cristã. Nós faremos isso em 2 blocos, em 2 partes. Mais ou menos uns 20 minutos eu pretendo conversar nesse início. Faremos uma pausa e depois mais 20 minutos. No primeiro momento, nós vamos tentar entender melhor do que estamos falando. Então vamos começar? Eucaristia, fonte e ápice da iniciação cristã. Fonte quer dizer a base de onde tudo começa. Fonte todos sabem que significa origem. E ápice, grau mais elevado, ponto alto. Ápice, auge, momento mais profundo e intenso de toda a iniciação cristã. Portanto, vamos entender o que significa a relação iniciação cristã e Eucaristia. É bom ter como pressuposto que a Igreja reza e crê e reza. E a relação entre crer e rezar é totalmente estreita. Existe uma expressão em latim que diz lex orandi, lex credendi. A lei da oração determina a lei da fé. O que cremos na celebração se manifesta. Por isso, comecemos com o próximo slide, colocando uma explicação sobre catequese, porque muitos podem achar que a iniciação cristã se reduz à catequese. Vamos entender a palavra catequese. Catequese, do grego, é katekeo. Katekeo quer dizer informar, contar uma notícia, fazer ecoar. Literalmente, catequizar é fazer ecoar. É um anúncio fundamental da mensagem e é também o seu aprofundamento. Tanto é um anúncio que muda tudo, quanto o aprofundamento daquele primeiro anúncio. Vejam esta imagem, que é uma pessoa escutando para entender melhor o que está ouvindo. Esta ideia é que catequese não pode ser uma informação que entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando é catequese mesmo, é algo que entra e permanece. E, portanto, toda a catequese cristã é uma educação à fé e na fé, que tende a fortalecer o sentido da vida e da ética cristã. Eu quero já iniciar dizendo, todas as vezes que nós temos uma incoerência entre fé e vida, entre liturgia e caridade, entre culto e misericórdia, quando nós percebemos a falta de testemunho, é também uma falta de catequese. Nós não aprofundamos o sentido das coisas. Por isso, a proposta nossa agora é compreender melhor para viver mais. No próximo slide, nós entendemos melhor o que é a iniciação à vida cristã. Exato. Que é um anúncio vigoroso que parte de um querigma de Jesus Cristo como Salvador. Esse anúncio vigoroso se chama querigma, um anúncio fundamental. Vejam, não é necessariamente a catequese que faz isso. Por vários modos, Deus chega até a pessoa. Esse anúncio fundamental é que muda a vida e que faz a pessoa querer se aproximar mais do Senhor. Pois bem, quando ela quer esse anúncio, e muitas vezes ele é feito, claro, por introdutores da comunidade que anunciam Jesus e as pessoas respondem a esse anúncio querendo um aprofundamento. Quando segue o aprofundamento, há uma conversão autêntica do ouvinte para o caminho da salvação proposto por Jesus Cristo, aí se faz o período do catecumenato, conhecer melhor, aprofundar o que a fé já colocou no coração da pessoa. Depois desse aprofundamento, que é um aprofundamento muito fundamental, não é conhecer toda a beleza da fé cristã, são os elementos fundamentais. Aí acontece justamente um período chamado de purificação e iluminação, que é conversão,
uma conversão que muda a vida da pessoa. Só quando ela realmente muda de vida e escolhe o caminho de Jesus, ela recebe então os sacramentos, que é a outra etapa, e finalmente, depois de receber os sacramentos, ela continua aprofundando num período chamado mistagogia, que significa educação para o mistério, condução ao mistério. Observem, nossa prática catequese nem sempre é assim. Nós, às vezes, damos alguns conteúdos religiosos e que são bons, que são necessários, mas nem sempre a gente verifica se criança, jovem e adulto, se famílias querem aderir à proposta de Jesus, ao que Jesus ensina no Evangelho. Por isso que, às vezes, a gente estranha que não conseguimos bem alinhar o que cremos e o que vivemos. A separação entre fé e vida vem desse processo não suficientemente bem feito. A iniciação cristã, portanto, significa um anúncio que chama atenção e que muda a vida. Um catecumenato, que é um aprofundamento dos conceitos básicos, por exemplo, do amar a Deus e ao próximo, das questões básicas da fé. Em seguida, uma mudança de vida, na purificação e iluminação. Eu dou só um exemplo. Jesus diz para nós rezar e amar rezar pelos nossos inimigos e amar os nossos inimigos. Rezar por quem nos persegue. Não é fácil. Portanto, a purificação supõe vencer o velho homem ou a lógica que existe no mundo e buscar a lógica do amor de Deus. E aí sim se recebe batismo, crisma e eucaristia, esses 3 sacramentos, para se configurar o novo homem, a nova mulher, o novo ser humano. E, enfim, aí no segmento, para poder testemunhar, aprofundar cada vez mais esse encontro com o mistério. É bonito, é profundo esse caminho. Isso é a iniciação cristã. Um caminho para que as pessoas se tornem realmente configuradas a Cristo. Pelo batismo, crisma e eucaristia, mas por uma vida inteira que há de ser testemunha do Cristo. Vamos ao próximo slide, que fala agora então de Eucaristia. A palavra Eucaristia é ação de graças, celebração do memorial da Páscoa do Senhor. Que ação de graças é essa? É a ação de graças de Cristo ao Pai. Cristo que agradece ao Pai todo esse amor que ele tem e que transborda sobre toda a humanidade no próprio Senhor. Em toda repetição da ceia do Senhor, se dá graças a Deus pelo grande acontecimento da morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa verdadeira e definitiva. Então, a Eucaristia é a ação de graças que Cristo faz ao Pai, no Espírito Santo, e desta ação a comunidade é chamada a participar. Atenção, não somos nós os primeiros a presidir a Eucaristia. É Cristo que preside. Cristo mesmo é aquele que se entrega. Ele é ao mesmo tempo sacerdote, oferta e altar na Eucaristia. Nós somos convocados pela Trindade. Por isso, na missa, nós não podemos começar dizendo na missa, dizendo assim, vamos invocar a Santíssima Trindade. Não, ela nos convocou para estar diante dela. E por isso, tudo o que fazemos na Eucaristia é em Cristo, por Ele, com Ele e nele. Por isso, a comunidade dos discípulos, os seguidores de Jesus, que foi iniciada pelo batismo, crisma e Eucaristia, participa desta ceia, porque é um jantar, é pão, vinho, mas é sacrifício. Sem derramar sangue, nós chamamos de sacrifício incruento, mas o Cristo está presente no pão e no vinho consagrados, e, portanto, ele se dá, esse corpo dado, esse sangue derramado, para a comunidade, para que todos tenham vida e vida em abundância. No próximo slide, nós vamos retomar um dos textos fundamentais. É São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 23 a 26. Texto fundamental para entender a Eucaristia. Veja o que São Paulo diz. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia,
Tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Vamos ficar nesse slide observando alguns detalhes. Primeiro é um texto de Paulo, um dos textos mais antigos sobre a Eucaristia. Vejam que são as palavras que nós usamos na consagração do pão e do vinho. Se vocês perceberem na gravura colocada, a imagem colocada junto a este texto, é Jesus repartindo o pão, mas a cruz como horizonte. Por isso não é só ceia, é também sacrifício, mas é um sacrifício numa ceia. Há uma relação muito estreita aqui. Por isso, a cada Eucaristia é também um momento que recorda tanto o cenáculo na última ceia, quanto o Calvário, especialmente o Calvário, na hora em que Cristo entrega tudo, entrega seu corpo, seu sangue, para que o mundo seja salvo. Salvo do poder da morte, do poder da mentira, do poder do domínio, para que todos sejam realmente livres em Cristo. Mas olhem o texto. Eu procurei destacar alguns aspectos. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Isto é iniciação cristã. Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus o que ele está contando para os outros. Iniciar alguém hoje é isto, é contar para os outros aquilo que nós mesmos recebemos. E aí ele faz a narração da ceia, exatamente com os termos, como eu já comentei, utilizados na consagração. Por quê? Lá no final, de fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, isto é, todas as vezes que celebrarmos a Eucaristia, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Não é isso que nós dizemos logo após a consagração, quando o ministro ordenado diz, o padre, o bispo dizem, eis o mistério da fé, nós dizemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, anunciamos a morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus, esperamos que o Senhor venha. Então aqui está esse mistério pascal, né, a presença de Cristo em nossa vida, que nos tira também da morte para a ressurreição, é o que nós celebramos plenamente na Eucaristia. Vamos ao próximo slide. Pois bem, eu falava de mistério pascal. A Eucaristia é o mistério da fé. E nós falamos que a iniciação cristã supõe iniciar no mistério. Quando se faz catequese, se pretende iniciar alguém no fundamento da fé, no essencial, no núcleo. Não dá para falar de tudo, para que não haja um desvio de foco. O núcleo de toda a catequese é a comunicação do mistério revelado em Jesus Cristo. Então, aqui está. Toda iniciação à vida cristã, o centro dela é o mistério revelado em Jesus Cristo. Mas então vamos para o próximo slide, porque a palavra mistério tem que ser decodificada. Pode ser que alguém de nós que está aqui neste momento refletindo junto, pode ser que tenha uma concepção de mistério que não seja aquela dos judeus e dos cristãos. Por exemplo, para os gregos, mistério era uma realidade que devia permanecer escondida e da qual não se podia falar. Era tido como algo secreto, misterioso, no sentido de não ser acessível. Nós também temos um pouco isso. Isto é um mistério, ninguém sabe, é um segredo. Esse não é o conceito bíblico. Na concepção judaico-cristã, mistério é exatamente o contrário. É a revelação do segredo. É a revelação do segredo. É do desígnio do amor de Deus que deseja salvar a humanidade. Por isso, mistério é sacramento também, sinal. Sacramento e mistério se equivalem. Em países da América Espanhola, por exemplo, no México, quando termina a consagração, não se diz eis o mistério da fé, se diz eis o sacramento da fé. Sacramento e mistério se equivalem, porque é um sinal de um segredo que foi revelado.
esse mistério não pode ser conhecido pelo ser humano, não somos nós que descobrimos, mas é o próprio Deus que revelou, é o próprio Deus que tirou o véu e se mostrou em Jesus Cristo. Então, celebrar o mistério é celebrar essa presença do Senhor, que quer dizer que nos ama profundamente e que deseja que ninguém se perca, que a morte não seja mais forte que o amor de Deus que ressuscita dos mortos. O próximo slide mostra Cristo, o mistério pascal. Olhem, o mistério do amor de Deus que liberta e salva foi revelado no Antigo Testamento na história da salvação. Patriarcas, profetas, reis, tantos acolheram a mensagem de Deus, mas o ápice, o ponto alto é Jesus. Jesus Cristo, ele é a revelação do mistério e ele mesmo é o mistério de Deus. Ele mesmo. Porque quando Filipe pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. E Jesus diz, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Jesus mesmo é o mistério feito carne, assumindo a carne humana, a condição humana. E por isso é possível ver Jesus, é possível tocar Jesus e tocar o mistério. O que é a Eucaristia, senão o momento em que nós tocamos Deus? Tocamos. Mas nós comungamos o Senhor. Ele em nós, nós nele, nos tornamos também Eucaristia. Pois bem, a plena revelação desse mistério se realiza na sua paixão, morte e ressurreição da fé. Ressurreição é o mistério pascal, é o coração da fé e da celebração da igreja. Aqui está, a fonte e ápice da fé é o mistério pascal. A iniciação cristã tem na Eucaristia a fonte de tudo, porque tudo se pretende levar o cristão a comungar Cristo e de tanto comungar se configurar a Jesus, a tal ponto de se tornar irmão de Jesus e levar Jesus aos outros irmãos, quanto é fonte, mas ápice, ponto mais alto. Quando nós comungamos, a eternidade entra no tempo e nós participamos do mistério da presença de Deus em nossas vidas. Grande, grande amor de Deus por nós, que se revela na cruz. Por isso, o crucificado, para nós, é testemunho eloquente desse amor que não tem limites e que nos fará ressuscitar. Vejam, vamos ao próximo slide, que mostra um pouquinho essa relação de mistério que é revelado em Cristo, na cruz e na ressurreição, e o mistério se comunica quando é celebrado. Não é só quando eu conto a história ou quando leio o que aconteceu com Jesus também, mas quando eu celebro a Eucaristia, este mistério se comunica. Por isso, a iniciação cristã supõe também participação na celebração da Eucaristia. Veja, o mistério pascal depende de uma iniciação. A pessoa precisa ser iniciada nesse mistério que é paixão, morte e ressurreição de Jesus, que também tem ressonância sobre a nossa vida. Isso depende da participação na celebração, quanto à explicação do que foi visto e admirado na liturgia. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas não entendem os nossos gestos, os nossos ritos, nossos símbolos na missa. Precisamos recuperar isto. Na segunda parte da nossa reflexão, eu comento mais sobre isto. Porque a liturgia, a celebração, é epifania do mistério. Epifania quer dizer manifestação. Deus se manifesta na celebração. E na celebração eucarística, de forma única, de forma singular. É a manifestação de Deus, este encontro vivo e persuasivo com Cristo, anunciado por testemunhas autênticas, que tem sua fonte e seu ápice na celebração da Eucaristia e se aprofunda na catequese. Veja que magnífica essa definição. A fonte e o ápice da celebração da Eucaristia é aprofundado na catequese. Sem catequese, as pessoas até vão ao rito, vão à missa de sétimo dia, missa de formatura, celebração na firma, na empresa. Às vezes, pensam que até esse grande mistério é simplesmente uma homenagem a alguém, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais. Tudo isso tem lugar, mas não é o centro. O centro de toda a Eucaristia
É a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por isso, é tanto um banquete festivo, quanto é também um momento de profunda reflexão da morte do Senhor, que se atualiza de forma sem derramamento de sangue em cada Eucaristia. Percebam como uma espiritualidade eucarística existe até uma nova postura diante da liturgia. Por isso é preciso explicar o que foi celebrado. Por isso, muitos bispos na antiguidade e padres dos primeiros séculos do cristianismo explicavam para os cristãos recém-batizados e que tinham sido crismados e tendo recebido a Eucaristia, o que realmente significava tudo aquilo. Eles não faziam necessariamente uma catequese que explicava tudo e depois ministrava o sacramento. Eles deixavam a pessoa também experimentar, porque não adianta explicar tudo se a pessoa não experimenta. Vamos falar sério? Eu sei que não é fácil o que eu vou dizer agora, mas quantas crianças e jovens participam da catequese sem frequentar a missa aos domingos? Estão sendo preparadas para quê? Difícil, né? Eu sei, porque também tem a questão de pais que não vão mais à Eucaristia dominical. Os padres da igreja, tipo Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, São Cirilo de Jerusalém, explicavam para a sua comunidade o que estavam vivendo naqueles dias em que estavam sendo iniciados na fé. Introduziam os catecúmenos que se preparavam para o batismo, né, de adultos, ou os neófitos recém-batizados, no conhecimento do batismo e da Eucaristia que estavam por celebrar ou que já haviam celebrado. Vejam, os catecúmenos é aqueles que faziam catequese, mas não estavam batizados. Os neófitos eram os recém-batizados. Eles recebiam os 3 sacramentos juntos, não eram separados porque eram adultos. Batismo, depois a crisma, confirmação do batismo e Eucaristia. Eles explicavam com detalhes, mas não os detalhes, eu diria assim, que não fosse o núcleo do mistério pascal. Entender como tudo está relacionado a Cristo. Para repercutir na vida e no testemunho dos cristãos o que for acolhido na celebração. Isso é chamada mistagogia, que é educar, guiar, conduzir ao mistério. Vamos ao próximo slide. Aqui está uma síntese do que vamos falar daqui a pouquinho, na segunda parte da nossa reflexão. Eucaristia, memória, presença e profecia. A ceia é sacrifício. Lembra que eu tenho insistido nesse ponto, que iniciar um cristão é fazer entender que não é só um banquete onde eu aplaudo tudo, é também um sacrifício, é memória de um sacrifício, mas também é um sacrifício que não termina no cemitério nem na Sexta-feira Santa, termina no domingo pascal. Nós, cristãos, entendemos que a morte não é a última palavra, que a dor pode se transformar em amor, e que tudo aquilo que parece treva, no meio da treva existe luz. Por isso, na cruz, há a ressurreição. É a presença de Jesus entre nós em cada Eucaristia que nós celebramos até o final dos tempos, porque ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. A Eucaristia, portanto, é memória da última ceia no cenáculo. Vamos recuperar o texto lá de São Paulo, da 1 Coríntios, onde ele diz: na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Mas é também memória do sacrifício da cruz no Calvário. Por isso está o texto da consagração, que é também de Paulo. Isto é o meu corpo entregue por vós. Corpo dado, sangue derramado. Mas é presença real, não simbólica, não simulada, é real do Cristo Senhor na comunidade reunida em torno dele. A comunidade se reúne em Cristo e ele está aí. Ele está realmente, de fato. Por isso o texto diz, na 1 Coríntios, todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória, porque ali está ele está presente. Mas é também profecia. Se a memória resgata o passado, se a presença garante o presente, a profecia remete ao futuro, do reino de Deus que virá. É antecipação no tempo da eternidade que o Senhor prometeu.
mas que somente se realizará na sua parousia, quando ele voltar. Estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha, disse a 1 Coríntios. Então, agora eu fiz uma breve explicação sobre o que é a catequese, né? A iniciação cristã, o processo do querigma, catecumenato, purificação e iluminação, hemistagogia, como processo para a pessoa receber a sua configuração a Cristo, e também aí os sacramentos do batismo, crisma e Eucaristia juntos. Mas aí é preciso aprofundar o sentido de mistério, que é o desígnio de amor de Deus que quer salvar a humanidade. Este é um mistério que se desdobra principalmente, profundamente, no mistério pascal, que é a expressão máxima, e que a Eucaristia é epifania, é manifestação desse mistério pascal. Por isso, toda a Eucaristia é Páscoa. Mesmo a Eucaristia da Quaresma celebra-se a Páscoa do Senhor. Claro, num ritmo diferente, num clima próprio de penitência. Vamos olhar a última tela para refletir. Eu deixo agora um pouco aqui um espaço para que você, neste congresso, possa assimilar alguns pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, o que você entende por catequese e a diferença disso para a iniciação cristã? Catequese e iniciação cristã. Depois, o que é mistério? O que é mistério? E como entender mistério pascal? E, finalmente, o que é Eucaristia? Não é que tenha que responder essas questões, mas é dizer que nessas 5 questões, nessa reflexão, está tudo o que nós comentamos até agora. Então, agora vamos fazer uma pausa e depois nós voltamos com a segunda parte dessa nossa reflexão sobre a beleza da Eucaristia como fonte e ápice de toda a iniciação cristã.